Fala, corujinhas! Meu nome é Wilka Paiva e sejam todos bem-vindos ao Foco no Concurso. Desde já peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Em breve será postado o vídeo sobre Estatuto dos Servidores Públicos de Iguaba Grande, tá? Clique também no joinha, deixe o seu precioso like. Participe também do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição desse vídeo. Deixe o seu comentário e compartilhe conhecimento, certo? Este vídeo de hoje é sobre conhecimentos gerais de Iguaba Grande, tá? É uma apresentação do nosso simulado que contém 50 questões com gabarito comentado, tá? É um vídeo demonstrativo. Como você vai fazer para adquirir o seu simulado? Você vai realizar um depósito ou uma transferência no valor de apenas R$14, isso não é um gasto, e sim um investimento, tá? Para você alcançar aí o seu sucesso. Vai realizar esse pagamento no valor de R$14 aqui na minha conta no Banco Itaú. Se você tiver preferência por outros bancos, né? Você entra em contato com a gente pelo nosso zap 21 96 756 1113 e aí a gente vê a melhor forma, a melhor opção bancária para você. A gente ainda só não tem conta no Banco Santander. E aí, depois de feito o pagamento, você vai enviar o seu nome completo, o seu CPF e o comprovante do depósito para o nosso e-mail fnconcurso@yahoo.com ou então para o nosso zap. E assim que o valor for confirmado na conta, pagamento foi lá confirmado, no mesmo dia você receberá o seu simulado por e-mail. É um material em PDF, 100% digital, e ele não pode ser impresso, tudo bem? Você vai receber, vai abrir lá o seu e-mail, bonitinho, você vai baixar, fazer um download aí do PDF, vai baixar lá, você vai ver quantas vezes você quiser, tudo bem? Você só não vai poder imprimir. E não adianta ficar pedindo, beleza? Ele realmente não pode ser impresso e eu não abro exceções, tudo bem? Vamos para a nossa primeira questão. Você vai conhecer como é feito o nosso simulado. Ele vem com a questão e logo em seguida vem com um gabarito comentado e embaixo tem a fonte de onde foi tirada a informação e lá você, do nosso material, você já pode acessar diretamente a fonte e fazer uma leitura completa. E aí a nossa primeira questão é a seguinte: a colonização das terras dos atuais municípios de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande teve início. Wilka, mas por que você está falando sobre São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande? Porque nesta época aqui da colonização, São Pedro da Aldeia era um município e Iguaba Grande era ainda distrito de São Pedro, tá? Por isso que a gente em algumas questões vai falar deles juntos, de São Pedro e Iguaba Grande. E aí vamos ver em relação aqui, ó, a colonização das terras dos atuais municípios. Teve início com o quê? Com a catequese dos grupos indígenas pelos jesuítas. B. Com a doação das terras em Sesmarias. Sesmarias são pedaços de terras, né? Aos 7 capitães. C. Com a fundação de uma aldeia liderada por um cacique. E D. Com o início da escravidão africana no Brasil. Então, essa colonização se deu através da catequese dos grupos indígenas pelos jesuítas, tá? Tudo que aconteceu há muitos anos atrás, o catolicismo tem tudo a ver. Então, se você ficar em dúvida, corre para onde tiver falando sobre jesuítas, católicos, catequese, tá? Em termos de colonização. E aí ficamos com a alternativa A, confirmando aqui o nosso gabarito ó, A. E aí temos o trecho: a colonização das terras dos atuais municípios de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande teve início com a catequese dos grupos indígenas, realizada pelos missionários, né, da Companhia de Jesus. Esta informação está disponível aqui, ó, e aqui a gente traz a fonte, certinho? Questão 2. As principais atividades econômicas de Iguaba Grande na primeira metade do século XX foi o quê?
Aqui a gente já aborda o tema da atividade econômica do município, na metade do século XX. A agricultura, o artesanato e a mineração. B, pesca, moagem de ostras e extração de sal. C, mineração, veraneio e turismo. E D, cafeicultura, comércio e serviços. Nesse nosso caso, as primeiras atividades econômicas na metade do século XX foi o quê? A pesca, a moagem de ostras e a extração de sal. Então, ficamos aqui com a alternativa B. Essa mineração, o veraneio, o turismo é tudo para agora, né? E aí, confirmando aqui o nosso gabarito, B, a moagem de ostras chegou logo em seguida e a farinha de ostra era enviada, né, para a capital fluminense e servia para alimentar aves e fazer remédios. Por isso, existia essa moagem de ostras para alimentar as aves e fazer remédios, né? O município tinha como principal atividade a extração e exportação do sal na década de 40. A posição geográfica permitia que os moradores também vivessem do pescado de peixes e camarões. Então, pesca, moagem de ostras e extração do sal era aí a atividade econômica lá na metade do século XX. Questão 3. Sobre o fenômeno da ressurgência que ocorre em Iguaba Grande, é correto afirmar: caraca, o que é ressurgência? Vou falar já já. Aí temos aqui as nossas alternativas. Antes, vamos saber o que significa ressurgência. Trouxe aqui para vocês um textinho. Ressurgência é um fenômeno, né? E esse fenômeno da ressurgência ele ocorre especialmente em algumas regiões costeiras e se dá quando as águas frias e profundas sobem para as áreas mais quentes e rasas dos oceanos. Tipicamente, essas águas geladas são ricas em nutrientes que chegam à superfície como resultado da ressurgência e fertilizam as águas, produzindo uma alta produtividade biológica e, portanto, uma alta produção pesqueira. Então, você está vendo aqui que a ressurgência em especial acontece em algumas regiões costeiras, né? Ela dá quando as águas frias e profundas elas sobem para as áreas mais quentes e rasas, por isso que o mar fica bem gelado. A região dos lagos apresenta na parte compreendida entre Iguaba Grande, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, um microclima oriundo da ressurgência, o qual pode ser considerado semiárido por apresentar pouco volume pluviométrico e baixa umidade. É comum a predominância de ventos sentido nordeste, responsáveis por empurrar as águas quentes superficiais das praias para o alto mar, deslocando as águas frias profundas para ocupar os espaços próximos ao litoral. Por isso que as nossas praias são super geladas. E lá no Nordeste elas são mais quentinhas. Você já percebeu que quando os ventos fortes do Nordeste persistem, né, por alguns dias, a água do mar fica mais fria? Preste atenção da próxima vez que for à praia. Basicamente, temos ventos nordeste, pouca chuva, condição climática mais seca que determina um padrão peculiar em termos de cobertura vegetal, ou seja, suas formações vegetais fogem do aspecto exuberante que as florestas de encosta do estado e apresentam pontos de restinga e caatinga. Então, a ressurgência é em relação a essa temperatura da água, né? Esse primeiro parágrafo aqui, esse primeiro período, ele diz tudo. É quando se dá, né? As águas frias e profundas, elas sobem para as áreas mais quentes e rasas do oceano. E os ventos do Nordeste levam a água quente e a gente fica com o geladinho. Não é isso? Isso é o que é o fenômeno da ressurgência. Então, sobre esse fenômeno, né, que ocorre em Iguaba Grande, é correto afirmar. Alternativa A. Ele faz com que o clima
fique mais seco que o comum e explica a vegetação diferenciada, a Mata Atlântica, a Restinga e a Caatinga. A gente leu lá no textinho. É exatamente isso, né? A B, a região não apresenta potencial eólico, entretanto chove muito. Mentira, nem chove tanto assim e venta assim. C, faz com que o clima fique mais úmido. O clima fica seco, o úmido está fora que o normal e proporciona o desenvolvimento da vegetação de Mata Atlântica. E D, o fenômeno deixa o clima seco na região pela falta de ventos. Também é mentira, não falta. Ficamos aqui com a alternativa A como correta. Lembre-se, o fenômeno da ressurgência, ele faz com que o clima fique mais seco e as águas do mar fiquem bem geladinhas e que a vegetação de Iguaba fique diferenciada, sendo formado pela Mata Atlântica, Restinga e Caatinga, tudo bem? Que o comum, ele explica essa vegetação. Então, lembre-se, gravem isso, esse fenômeno da ressurgência é um tema importante que pode sim cair na tua prova. Aí você vai lembrar de mim na hora lá de responder, tudo bem? Vamos confirmar o nosso gabarito A. Aí temos um trechinho aqui, ó. Por aqui acontece o fenômeno da ressurgência, que faz com que o clima fique mais seco que o comum, o que dá origem ao nome Costa do Sol. Então, esse fenômeno aqui, esse clima seco demais, ele dá origem a esse nome aqui, ó, ao nome Costa do Sol. O fenômeno também ele explica a vegetação diferenciada, Mata Atlântica, Restinga e Caatinga, certo? Questão 4. São municípios limítrofes da cidade, né? Limítrofes aí à cidade de Iguaba Grande, exceto, então, os municípios que são, se limitam, são juntinhos aí a Iguaba Grande. Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Arraial do Cabo. A nossa alternativa, a questão está te pedindo a exceção. Portanto, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa C, Cabo Frio. Ele não faz limite com Iguaba, certo? Confirmando aqui, tá aqui o nosso mapinha, temos Cabo Frio aqui, ó. Iguaba Grande tá aqui, deixa eu marcar para você, com marca-texto, olha aqui, Iguaba Grande tá aqui, tá? Então, Araruama, ó, Araruama faz limite. São Pedro da Aldeia, tá aqui, ó, a divisazinha, faz limite sim. Arraial do Cabo também faz limite. Agora, Cabo Frio não faz, ó, porque essa linha aqui, ele já tá pegando o município de São Pedro da Aldeia e Araruama. Então, não chega em Iguaba. Iguaba é um município pequenininho. A Armação dos Búzios também não. Então, a única exceção é Cabo Frio. Os limites, né, do municipais, aí temos aqui São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Araruama. São 3 municípios limítrofes, certo? Questão 5. Acerca dos aspectos educacionais do município de Iguaba Grande, é incorreto afirmar. Então, vamos para os nossos aspectos educacionais. Aqui temos vários dados e no comentário, claro, vai ter a fonte de onde a gente tirou isso. Alternativa A, em busca da incorreta, tá? Em 2017, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 6,1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no IDEB, que está correta. A B, em 2017, para os alunos dos anos finais, a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi de 4,1, perfeito. A C, na comparação com cidades do mesmo estado, a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB, dos anos iniciais, colocava a cidade na posição 3 de 92. Nossa Senhora! Né? Lá embaixo. A D, em 2010, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade foi de 98,1. Uma boa taxa, né? De escolarização. E aí a gente vai ficar com a alternativa C. É a que está incorreta, porque não é na posição 3, é sim na posição, ó,
7 de 92. Não é tão ruim assim, né? Pior seria 3. E aí, alternativa C, correta, da questão 5. Confirmando aqui o gabarito, na comparação com cidades do mesmo estado, a nota do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica dos anos iniciais colocava a cidade na posição 7 de 92. E aqui temos o IDEB, os anos iniciais do início fundamental, 6,1, né? E aí, dos 6 aos 14 anos, comparando a outros municípios no país. Aí temos aqui, ó, no país, está aqui, posição 1900, né? E no estado de 92 a gente está em 7, tá? Na posição 7. O município de Iguaba Grande está na 7ª posição. Na microrregião aqui, ó, na 1ª posição. Tudo bem? Assim finalizamos o nosso vídeo. Antes de tudo, vamos para a nossa mensagem. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo e não se esqueça de adquirir o seu simulado de conhecimentos gerais, lei orgânica e estatuto dos servidores públicos de Iguaba Grande. Os materiais estão sensacionais, eu tenho certeza de que vai te ajudar bastante. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, quando você passar nesse concurso, quando você assinar o teu termo de posse, vai sempre chegar alguém, algum amigo chato, algum familiar chato e vai falar assim: você teve sorte, né? Que sorte que você teve. Aí você fala assim: a sorte foi que eu estudei bastante, por isso eu tive sorte. Se eu tivesse dormindo, deitado sem estudar, não teria sorte alguma, porque a sorte favorece a mente preparada. Tudo bem? Então ela vai aparecer, se ela encontrar a oportunidade certa e você estiver preparado, com certeza a sorte vai te favorecer. E também, se você um dia ficar triste, você lembre-se do nosso mantra, o mantra da corujinha. Insista, persista e não desista. Até a próxima. Fui!